Graças e paz, meus amados irmãos, é um prazer e alegria mais uma vez estar chegando no seu lar para juntos meditarmos a respeito da lição da EBD, da Escola Bíblica Dominical, que tem como título o Exercício dos Relacionamentos da Igreja e que tem como objetivo ensinar, conscientizar a cada membro da igreja a ter um bom relacionamento na igreja. Hoje que relacionamento é uma coisa muito séria e é muito importante em várias áreas da vida do cristão e como também na igreja. Hoje nós vivemos num mundo em que é ensinado que a pessoa tem que levar vantagem em tudo e muitas vezes se preocupa só com aquilo que ele pensa, que ele acha, e o mundo em que as pessoas ensinam de que o mais importante é você e os outros fiquem de lado. Então, o autor da lição ele tem a preocupação de chamar a atenção de que a igreja é a comunhão dos santos, em outras palavras, a igreja é a comunidade dos relacionamentos. Ninguém pode viver no mundo sozinho. Ninguém vive no mundo hoje sem se relacionar com as pessoas. Então, quer dizer também que na igreja do Senhor Jesus Cristo, as pessoas têm que se relacionar um para com os outros. E é necessário compreender que a igreja, ela deve crescer em todos os sentidos. Quando digo igreja, cada um de nós, porque nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Mas eu gostaria de ler o livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 12 e em diante. Nós encontramos o texto sagrado o seguinte: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, os que tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Viver em paz uns para com os outros. Então é necessário compreender de que nós devemos viver em paz. Por que nós devemos viver em paz? Porque justamente o Senhor Jesus Cristo ele nos deu a paz verdadeira. Não a paz que não é nem a guerra que vai produzir a paz, mas o amor de Deus é que produziu a paz para o homem, para mim, para você, para todos nós. Então, nós precisamos viver em paz uns para com os outros. Nós precisamos compreender de que nós precisamos valorizar essa paz dada por Deus, que não é a paz do mundo, tá certo? Porque a paz do mundo é a paz passageira, que é a paz que é baseada no que é aquilo que eu vou levar vantagem, mas é a paz oferecida por Deus através de Jesus Cristo. Mesmo nós sendo pecadores, Ele mandou seu Filho para nos salvar, para nos dar a vida eterna. Eu sei que muitas vezes é difícil você viver em paz, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele nunca disse que a vida cristã seria fácil. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós temos aflições, nós temos problemas na nossa vida cristã, nós temos problemas no nosso relacionamento uns para com os outros. Agora a gente tem que ter bom ânimo. E nós devemos procurar obedecer a palavra de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo tem a preocupação de apresentar a igreja como uma grande família. 27 vezes, no 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, ele apresenta a igreja, aos crentes em Cristo Jesus, como irmãos em Cristo. Por que isso? Porque a própria Bíblia Sagrada diz em João, capítulo 1, que eu vou agora folhear a Bíblia Sagrada, eu peço para que o amado, que é a amada irmã, possa abrir a sua Bíblia no livro de 1 João, onde nós encontramos no livro de 1 João, o autor, ele chamando a atenção a respeito de o que é que nós somos a partir do momento que nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. A partir do momento que nós declaramos Jesus Cristo como o Senhor e Salvador de nossas vidas. Nós encontramos em João, tá certo? Capítulo 1, versículo 12, o seguinte: mas a todos quanto receberam, dele o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, ou seja, crer no nome de Deus, através de Jesus Cristo.
Nós agora nos tornamos filhos de Deus. Olha, se nós somos filhos de Deus, então nós nos tornamos irmãos em Cristo Jesus. Porque se eu tenho Deus como Senhor e Salvador da minha vida, então aquele meu irmão, aquela pessoa que está ao meu lado, na igreja, servindo ao Senhor, é meu irmão em Cristo. Então o apóstolo Paulo tem a preocupação de apresentar a igreja, tá certo? Como uma grande família, irmãos em Cristo. Então ele 27 vezes, 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses, ele fala a palavra irmãos. Mas também é necessário compreender que o apóstolo Paulo ele chama a atenção que a igreja, que as pessoas que fazem parte da igreja do Senhor devem investir em relacionamento. Devem investir em relacionamento. E o primeiro relacionamento que ele chama a atenção é do pastor para com as ovelhas. Ele chama a atenção em relação à questão que o pastor ele deve ser um líder espiritual com uma pessoa madura, madura não na idade, mas madura na questão da espiritualidade, porque tem pessoas que têm uma certa idade, mas não são maduras, tá certo? São pessoas que já têm muito tempo de igreja, mas não são maduras. Não é a antiguidade de igreja que vai dizer se a pessoa é madura espiritualmente, mas o seu relacionamento com Deus é a sua vida, no altar, na casa do Senhor, no seu dia a dia. Então, ele chama a atenção de que o pastor ele deve saber usar a sua autoridade com sabedoria, com o propósito de alimentar, proteger, guardar as suas ovelhas. É isso que deve basear-se o relacionamento, o pastor e ovelha. O pastor, ele trabalha para fazer com que os irmãos possam cada dia mais crescer, salientando, que nós não podemos esquecer nunca disso, de que, às vezes, tem ovelhas que não querem crescer, não querem ouvir a voz do pastor. Aí é ela com Deus que vai prestar conta. Mas é necessário compreender de que o líder pastor tem responsabilidade com as suas ovelhas. Mas também é necessário compreender que ele chama a atenção, que é dar certo, de que as ovelhas também têm responsabilidade com os seus pastores. Entendeu? Então é necessário compreender que as ovelhas devem ter responsabilidade também com seus pastores. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor e máxima consideração por causa do trabalho que realizam, vivei para uns para com os outros em paz. Então a ovelha deve respeitar o pastor. A ovelha deve amar o pastor. A ovelha deve ouvir o pastor. Então é necessário compreender que ele chama atenção quando ele fala que a ovelha deve amar, como também o pastor deve amar a ovelha. O pastor muitas vezes admoesta, muitas vezes ele avisa de maneira branda os erros que a ovelha está caminhando, porque ele a ama, porque ele ama as suas ovelhas. Infelizmente, muitos cristãos esquecem disso. Então, meus irmãos, a ovelha, o pastor deve amar as ovelhas, mas deve demonstrar. As ovelhas devem amar os seus pastores. Então, é necessário compreender que o relacionamento entre ovelhas e pastor, a ovelha tem que viver em paz com o seu líder, com o seu pastor. Mas também é necessário, ele chama a atenção de que os cristãos, eles devem viver relacionamento uns para com os outros. É necessário compreender de que o cristão ele deve viver relacionamento em paz e amor para com os outros. Exortamos também, irmãos, a que admoesteis os submissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos, sejais longânimo com todos. Ou seja, deve haver relacionamento, mas não quer dizer com isso, deve viver em paz, não quer dizer com isso que vai aceitar os erros uns dos outros. É lógico, a igreja do Senhor deve procurar corrigir com amor
aqueles cristãos que estão vivendo de forma desordenamento, em desordem na sua vida espiritual, no seu dia a dia. Então, desordenadamente, ele deve ser orientado, corrigido, para sair daquele tipo de vida que está seguindo. Por quê? Porque, meus amados, é necessário compreender de que muitas vezes a vida do cristão pode afetar a vida de toda a igreja. Já pensou? Eu já disse aqui na igreja que eu pastoreio, já pensou um pastor que não é dizimista? Já pensou um pastor que não ama as suas ovelhas? Já pensou um pastor que não vive em paz com as suas ovelhas? Toda a igreja sofre. Da mesma forma, são membros de igreja que não vivem em paz. São membros de igreja que têm a língua grande, que fica falando, disse me disse, fica levantando calúnia, fica lançando irmão contra irmão. Esses precisam ser corrigidos, porque isso não agrada ao Senhor. Então, nós precisamos compreender que a ovelha deve viver um relacionamento sadio com as outras ovelhas. O pastor deve viver um relacionamento sadio com as suas ovelhas. As ovelhas devem viver um relacionamento sadio com o seu pastor. E a ovelha deve viver um relacionamento sadio um para com o outro. E todos devem ter um relacionamento, comunhão com o Senhor. A igreja tem que haver relacionamento com Deus. O relacionamento aqui não é com o mundo, mas a igreja está em comunhão com Deus. Ou seja, a igreja vivenciar aquilo que a Bíblia Sagrada ensina, que é adorar, que é glorificar, que é exaltar o nome do Senhor. Pai. Deus é o Pai da igreja. Deus é meu Pai, Deus é teu Pai. E como nosso Pai, nós devemos obedecê-lo. Nós, como igreja, devemos obedecê-lo. Se alegrar sempre no Senhor. Nós devemos orar sem cessar. Nós devemos dar graças a Deus por tudo. Não importa as circunstâncias, não importa os problemas. Mas quando nós temos comunhão com Deus, ele chama a atenção aqui, o apóstolo Paulo, não apagueis o Espírito. Quando nós temos comunhão com Deus, o Espírito Santo de Deus atua no nosso meio, porque na nossa vida não tem coisas que não agradam ao Senhor. Nós fazemos o que Ele quer, o que Ele deseja. Então nós precisamos ser uma igreja feliz. Nós precisamos ser uma igreja que ora. Nós precisamos ser uma igreja agradecida. Nós precisamos ser uma igreja fervorosa do Espírito Santo. Mas para isso tem que ter vida no altar. Para isso é necessário a igreja, a ovelha, amar o pastor. Para isso é necessário o pastor amar a ovelha. E para isso é que é necessário que as ovelhas possam se amarem. Para isso é que todos possam conscientizar que devem servir e amar a Deus. Aí sim, vai ser a igreja feliz, uma igreja que ora, uma igreja que é agradecida, uma igreja fervorosa no Espírito, uma igreja que prega a palavra de Deus. O irmão tem sido essa igreja? Porque lembre-se que eu já disse aqui que nós somos a igreja do Senhor. Eu sou morada do Espírito Santo de Deus. Eu sou a igreja do Senhor. O irmão tem feito, isso é uma verdade na sua vida? Você tem procurado fazer com que o amor possa ser uma verdade na igreja como instituição, como prédio, como grupo? Meu amado, é necessário que possamos abrir nossos olhos. Temos que tirar de nossas vidas aquilo que não agrada a Deus e devemos guardar em nossas vidas, reter em nossas vidas o que é bom, o que agrada ao Senhor. Fica na paz do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém.